alunos e alunas. A todos sejam bem-vindos. Desejo a todos vocês bons estudos. Sou a professora Amanda, professora de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Ensino. Daremos início à aula de Língua Portuguesa. O tema abordado na aula de hoje serão linguagem verbal e não verbal, uma das temáticas mais importantes da nossa língua. Por isso, ouvintes, faz necessário que vocês tenham em mãos caderno, lápis ou caneta para anotar alguns conceitos, a fim de registrar e, posteriormente, fazer uma revisão para maior fixação do conteúdo exposto. Então, iniciaremos conceituando o que é a linguagem. Linguagem é todo sistema verbal e não verbal pré-estabelecido que nos permite a realização da comunicação. Dessa forma, sendo características do sistema verbal e não verbal. Essa linguagem pode aparecer de 3 modos. Vejamos. Primeiramente, falaremos da linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Tem como destaque na comunicação as palavras, ou seja, as palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal não considera as palavras, mas outros sinais. Como exemplo de linguagem não verbal, são sinais de trânsito, gestos faciais, gestos corporais e etc. Ou seja, é necessário utilizar os signos visuais para ser efetiva. Por exemplo, as imagens das placas e as cores na sinalização de trânsito. Vale ressaltar que ambos são tipos de modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre um emissor, que é aquele que emite ou transmite a mensagem, e o receptor, que é aquele que recebe a mensagem, com a finalidade de transmitir uma mensagem, ou seja, o conteúdo. Além da linguagem verbal e não verbal, é a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos, em que acompanhamos a história por meio de desenhos e das falas das personagens. Então, vamos agora exercitar o que vimos anteriormente, certo? Vamos para as questões. Questões de número 1, sobre as linguagens verbal e não verbal. Estão corretas, exceto alternativa A. A linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos e etc. Alternativa B. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Eles podem ser sinais visuais e sonoros. Alternativa C. A linguagem verbal, por dispor de elementos linguísticos concretos, pode ser considerada superior à linguagem não verbal. A alternativa D. Linguagem verbal e não verbal são importantes e o sucesso na comunicação depende delas, ou seja, quando o interlocutor recebe e compreende uma mensagem adequadamente. Então, qual alternativa podemos marcar? Vamos lá conferir. A alternativa correta, letra C. Ambas as linguagens verbal e não verbal são importantes para a construção de sentidos de uma mensagem, certo? Vamos para a questão de número 2. Sobre as linguagens verbal e não verbal. É incorreto afirmar que, alternativa A, a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz o uso apenas da língua escrita. Alternativa B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permite dizer algo. Alternativa C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua.
seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. A alternativa D, linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas colaboram para o entendimento do texto. Vamos lá conferir. A resposta correta é a alternativa de letra A, uma vez que a linguagem verbal utiliza a escrita e a fala, não qualquer código, como diz a questão. Já a linguagem não verbal faz o uso de sinais, gestos, tanto corporais quanto faciais e etc. Ao contrário do que afirma a questão, dizendo que a linguagem verbal faz o uso apenas da linguagem escrita. Vamos lá para o minuto do resumo. Resumindo, linguagem. O que é a linguagem? É a forma de expressar. O exemplo, eu estou aqui falando sobre o tema de linguagem, mas estou transmitindo uma informação, expressando-me de certa forma. Estou usando a voz, o diálogo para transmitir um conteúdo. Então, a linguagem é um conjunto de significados como um todo, quando juntos transmitem uma ideia para o interlocutor, com determinada finalidade. Esse é o conceito de linguagem. E o que é a linguagem verbal? Como o próprio nome já diz, formadas por palavras tanto no âmbito oral quanto no escrito. Exemplo, quando um professor escreve na lousa, na sala de aula, você consegue ler, copiar e fazer suas anotações, ou seja, utiliza a linguagem escrita. A linguagem verbal, oral, é quando o professor explica sobre o conteúdo. Essas duas linguagens são formadas só por palavras. Linguagem não verbal. Não vai ter recursos de palavras. Então, vai ter somente os recursos verbais, mas sim recursos visuais. Por exemplo, imagens, sons, gestos que serão possíveis de transmitir uma mensagem. Exemplo, vamos pensar em uma apresentação de balé, em que o grupo de balé está apresentando uma história bem conhecida, narrando uma história que tenha início, meio e fim. Então, a linguagem não verbal, que faz parte da linguagem visual sonora e corporal, ela corresponde ao tipo de interpretação, pois é fácil e possível transmitir uma informação sem utilizar as palavras. Através da rádio, conseguimos achar a linguagem não verbal, que é através da voz. Nem só de textos compreendemos uma mensagem. Vamos ao conceito da linguagem mista, ou também conhecida como híbrida. Faz o uso de palavras e de recursos visuais, sonoros, corporais, enfim, de recursos não verbais para compreender o sentido. São as placas de trânsitos que têm pare ou alguma sinalização, são os outdoors, as propagandas, a própria videoaula que tem os textos e imagens, ou seja, são textos mistos, onde há a mistura do verbal e o não verbal. Vamos lá para a hora do desafio. Vocês em casa vão produzir o texto verbal citado em um texto não verbal. Ou seja, vocês vão transformar a frase em um desenho. A frase é a seguinte: é proibido maltratar crianças.